Apresento-lhes um anjo extremamente misterioso e, ao mesmo tempo, poderoso. Nesta ocasião, ele matou nada menos que 185.000 guerreiros de um só exército, em uma só noite. A Bíblia não menciona qual o seu nome, apenas diz, com um artigo definido, o anjo do Senhor, para diferenciar da expressão com o artigo indefinido, um anjo do Senhor, ou mesmo para diferenciar quando aparece no plural, como anjos do Senhor. Alguns intérpretes dos textos bíblicos o chamam de anjo da morte. Se pensarmos por essa lógica, ele realmente é, devido ao seu grande feito, matando tantos guerreiros. A mesma expressão, o anjo do Senhor, aparece em outras ocasiões na Bíblia, como no livro de Juízes, capítulo 13. Vamos entender essa história. Ezequias era o rei de Judá. Teve todas as suas cidades fortificadas apoderadas pelo imperador assírio Senaqueribe. Os assírios impunhavam elevados impostos aos reinos dominados. Caso não fossem pagos, devastavam tudo, saqueavam as riquezas e deixavam rastros de destruição, cadáveres expostos e cidades queimadas. Por isso, os assírios tinham a fama de serem numerosos, cruéis e estrategistas. Nessa época, constituíam o maior exército do Oriente Médio. Como os assírios ainda não tinham dominado a capital de Judá, a cidade de Jerusalém, ele mandou 3 oficiais com um grande exército. Eles insultaram o Deus dos hebreus e perguntaram, ironicamente, de onde vinha tanta confiança para se rebelar contra o exército mais poderoso da terra. Nesse momento, vale lembrar que os assírios dominaram os mais fortes exércitos de diversos reinos na época. A confiança dos assírios era tamanha que até as cidades fortificadas de Judá, e não eram nada fracas, elas já haviam sido dominadas. Entre elas, as cidades de Laques, Berseba, Arade, Bet-Semes e Ramá-Raquel. É nesse momento da história que os registros assírios silenciam uma de suas derrotas. Era tendência desse povo não registrar façanhas frustradas, e diversas fontes alegam motivos inconclusivos desta falha dos assírios em dominar Jerusalém. Pois é aqui onde aparece o anjo misterioso, que matou milhares de guerreiros assírios, logo após um oficial com o título de Rabsaqué ameaçar o povo hebreu para se renderem, alegando que, caso contrário, comeriam o seu próprio excremento e beberiam a sua própria urina. Vamos ao relato bíblico. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 19, e versículo 35. Esse episódio tornou-se tão importante na história do povo hebreu que é mencionado em outros 2 livros da Bíblia, em Isaías, capítulo 36 e 37, e em 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 1 até o versículo 23. Segundo os textos bíblicos, após o anjo ter exterminado os soldados assírios, o rei Senaqueribe retirou-se e voltou para sua capital, Nínive. Depois, sucedeu que ele foi ferido por um de seus filhos, que reinou em seu lugar. Neste momento, deixar evidente que a Bíblia nessa parte resume os acontecimentos após aquela invasão, e o fim mesmo de Senaqueribe, agora mencionado, só ocorreu 20 anos depois dele ter sofrido a derrota pelo anjo do Senhor do povo de Judá. Interessante também analisarmos que Senaqueribe enviou 3 mensageiros com um grande exército, e depois que Ezequias orou ao seu Deus, e ele mandou o anjo do Senhor, o fato é que o Deus de Judá mandou um mensageiro também, pois a palavra anjo traduz um termo hebraico que significa mensageiro. Então podemos dizer que o anjo do Senhor é o mesmo que o mensageiro do Senhor. E para responder à afronta que sofreram, um único anjo acabou com todo o grande exército assírio que estava envolvido nesta ocasião. Diversos episódios de anjos atuando sob as ordens de Deus são conhecidos. Este anjo, aqui mencionado, realmente parece ter uma autoridade tremenda da parte de Deus. Por algum motivo, Ezequias continuou no seu reinado em Jerusalém. E o que impressiona é que talvez pelo mesmo motivo,
Senaqueribe não voltou para destruir a cidade de Jerusalém. Existem evidências arqueológicas da destruição das cidades fortificadas de Judá pelos assírios, mas a ausência de provas para a destruição de Jerusalém é relevante, atestando assim que realmente algo sobrenatural aconteceu naquele dia. A evidência de destruição mais próxima fica a 4 quilômetros da capital Jerusalém, na cidade de Ramá Raquel. Chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje foi sobre este anjo da parte de Deus, que foi intitulado como o Anjo do Senhor. Se você gostou, compartilhe com alguém querido e inscreva-se em nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês.